Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para o nosso último encontro na modalidade de ensino à distância. Essa aula está sendo gravada hoje, porém ela equivale, tá, ao encontro que teria ocorrido no dia 15, no último sábado, ok? Bom, hoje, para efeito de acompanhamento, se você já tiver a apostila, você vai acompanhar pelo capítulo 5 da apostila, tá? Não falaremos hoje de dois capítulos, em especial por causa do atraso da entrega desse material para vocês, tá? Então, ao invés de apresentar em plena quinta-feira dois conteúdos, dois capítulos, eu vou apresentar um e ao longo dos nossos encontros presenciais, sem gerar atraso, tá? Acumular mais um dia de aula para vocês, não é esse o objetivo e não acontecerá isso. Mas a aula 6 eu darei continuidade, né? O capítulo 6 eu darei continuidade imediatamente no próximo sábado e até o final do cronograma desta nossa disciplina eu eliminarei esse atraso, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom, gente, então como eu falei, o capítulo 5 é o que você deve acompanhar na sua apostila. E o capítulo 5 ele nos traz um conteúdo bem amplo, né? Focado na discussão do produto propriamente dito, tá? Esse capítulo ele fala sobre o produto, sobre os tipos de produtos existentes e a participação do consumidor no processo logístico, tá ok? Vamos lá então, vamos tocar o barco. Não vamos para o capítulo 6, vamos focar no capítulo 5, mas por ser um conteúdo extenso, é possível que a gente tome um pouquinho de tempo, né, nesta aula. Vamos lá. Bom, para falar de produto, importante é fazer com que vocês compreendam que não por falha nossa, mas toda vez que a gente somente tocar na palavra produto, a gente também está querendo, né, se referir a serviço, tá? Então, por favor, toda vez que escutarmos a palavra produto nas aulas de logística, transporte, embalagem, que seja, estamos não só falando efetivamente de produto, mas também, por vezes, tá? Por equivalência, o serviço também estará enquadrado na discussão. Tudo bem, gente? Então, para resumir, né, se a gente falasse assim, o produto logístico, a gente pode estar falando também do serviço logístico. No entanto, o produto, a palavra produto, ela é utilizada porque é como se a gente quisesse falar o objetivo logístico, né? E o objetivo logístico, o produto logístico, ele pode se revestir de produto propriamente dito, algo palpável, ou uma prestação de serviço, que é algo intangível. Ok, pessoal? Compreenderam? Tudo perfeito? Então vamos lá. O que nos diz a apostila lá na página 46, no tópico 5, que é o do capítulo 5, né? O produto. Ele diz o seguinte, vamos ler o primeiro parágrafo para a gente discutir. Toda logística gira em torno do produto. Perceba que um indivíduo consome um determinado produto para satisfazer uma necessidade e ainda obter certo nível de satisfação com o mesmo. Podemos definir um produto como sendo um bem físico ou um serviço que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer também, né, um desejo ou necessidade. Produto é o conjunto de benefícios ou satisfação que são percebidas pelos compradores, se então o adquirirem. Em resumo, é a soma de todos os atributos físicos, psicológicos, simbólicos e de serviço. Gente, esse parágrafo aqui, ele deixa claro o que é produto e no que o serviço se diferencia. Então, o produto, ele é físico, né? Ele possui ali atributos psicológicos, simbólicos, né? Isso é o produto, aquele, né, o que a gente compreende efetivamente por produto.
Já o serviço, ele não é físico, ele não possui essa atribuição física, né? É uma coisa que não possui uma estruturação, você não segura um serviço, né? Você percebe a execução desse serviço. E o serviço, ele está vestido, né? Ele possui uma característica de atributos também psicológicos, também simbólicos, tá? Importante saber apenas que a diferença, via de regra, do produto e do serviço é que o produto ele é tangível e o serviço ele é intangível, mas ambos possuem atributos psicológicos e simbólicos. Ok, pessoal? Show! Vamos para o 5.1 da apostila, página ainda 46, que é o produto logístico. Bom, olha o que nos diz a apostila. O produto logístico é aquele composto por um conjunto de características que podem ser manipuladas por profissionais da logística. O produto logístico pode ser dividido em dimensões básicas, onde são estudados 3 itens que buscam adequar os sistemas logísticos e otimizar os lucros da empresa. E são eles: 1. As características do produto. 2. A embalagem desse produto. E 3. O preço desse produto. Bom, gente, vamos lá, vamos por partes. Então, olha o que nos disse a primeira linha, que o produto logístico é aquele composto por um conjunto de características, ou seja, do próprio produto, a embalagem e o preço. E essas 3 coisas podem, né, ser manipuladas pelos profissionais, tá? Essas 3 dimensões básicas, né, que é o produto, a embalagem e o preço, eles tendem, né, a permitir a otimização de lucros da empresa. Então você pode estar, por exemplo, falando de um produto que tenha características que possam ser melhoradas ou desenvolvidas de uma maneira diferente que possam otimizar o lucro da empresa, né? Você mudar um pouco as características do produto. Quem é que nunca percebeu aí mudanças em determinados produtos, né? Quem nunca viu mudanças em embalagens de produtos, não é verdade? E óbvio, né? Esse daqui a gente vê o tempo todo, né? O preço do produto também se altera. Agora, também é verdade que nem sempre somente os preços aumentam, né? Dependendo do tipo do produto, a gente pode estar falando de um produto, por exemplo, né? A questão do agro, né? Que tem muita relação com o momento, né, da colheita e tal, a safra, se está no período, se não está no período. Então você pode ter produtos que alcancem valores maiores ou menores a depender do período, tá bom? E aqui eu nem estou tratando a questão da sazonalidade, estou pensando mesmo na questão da disponibilidade momentânea, né? O momento em que tem mais disponibilidade e o momento que tem menos disponibilidade, isso acarreta na definição da precificação, na definição do preço. Ok, pessoal? Então, vamos aí sempre tentar fazer o seguinte, o resumo do que a gente viu até agora no encontro de hoje. Bom, quando a gente fala de produto e serviço, a gente fala de algo que está revestido, que possui atributos, sendo que o produto possui atributos físicos e o serviço não possui atributo físico. No entanto, tanto um quanto o outro, eles carregam atributos o quê? Psicológicos e simbólicos, tá ok? E o produto logístico propriamente dito, aí, gente, é aquela parte que eu falei. Eu posso estar falando tanto de produto propriamente dito ou serviço, tá bom? Mas então vamos apelidá-los juntamente de o produto. Então, o produto logístico, ele possui, né? Ele é dividido em 3 dimensões básicas. Parte deles é as características próprias do produto, a embalagem desse produto e o preço desse produto, ok? Vamos para tipos de produtos. Bom,
Levando em consideração tudo que a gente já falou até agora, quando a gente pensa em tipos de produtos, a gente aqui vai dar duas classificações principais. E destas duas, em especial da primeira, nós subdividiremos em três, tá bom? Então, nós temos dois tipos de produtos, que são os bens de consumo e bens industriais, mas os bens de consumo serão subdivididos em bens de conveniência, bens de comparação e bens de uso especial, tá bom? Enquanto bens industriais nós vamos aí ter condições de discutir, tratando pura e simplesmente, explicando o que são os bens industriais, tá bom? Gente, até mesmo na empresa, quando a gente fala bens de consumo, é uma coisa muito ampla. No orçamento, a gente quando coloca, né, despesas com bens de consumo, geralmente a gente coloca um valor significativo, tendo em vista que os bens de consumo podem ser aí, né, como eu acabei de falar, e está aí na sua tela, bens de conveniência, bens de comparação e bens de uso especial. Vamos ver o que a apostila nos traz para fazer a leitura. Olha só. Dependendo do usuário do produto, o projeto do sistema logístico irá refletir em padrões de uso distintos. Classificações amplas para produtos podem sugerir estratégias logísticas. Uma categorização tradicional divide produtos em bens de consumo e bens industriais. Então, isso é uma espécie de categorização, ok? Então, estamos falando de uma categoria quando falamos de bens de consumo, estamos falando de outra categoria de bens quando falamos de bens industriais. E aí, vamos agora falar sobre bens de consumo. Bens de consumo dirigem-se aos consumidores finais. Por quê? São os efetivamente consumidores. A gente não está falando aqui de distribuidores, de produtores, a gente não está falando daqueles desenvolvedores de determinados produtos, até porque a gente estaria falando aí de bens industriais, então não vamos enrolar agora. Bens de consumo são aqueles direcionados para quem vai efetivamente consumir, né? Transformar aquele produto, aquele bem, em utilização propriamente dita. Então, olha o que nos diz a apostila. Após especialistas de marketing reconhecer as diferenças básicas na maneira com que os consumidores finais selecionam as mercadorias e onde as compram, os bens de consumo foram divididos em 3 diferentes classes. Tá? Então, antes de partir ali para as 3 classes ali, o que quer dizer o bem de consumo? São aqueles bens que estão à disposição para o seu consumidor final, aquele que realmente vai fazer o uso do produto, e não aquele que vai produzir, e não aquele que vai distribuir, não aquele que tem os bens, as matérias-primas destes para a produção desses bens. Não é isso. Bens de consumo estão direcionados aos consumidores finais, ok? Então, primeiro, bens de conveniência são aqueles comprados frequentemente e de forma imediata com pouca pesquisa de loja. Os exemplos mais citados são produtos alimentícios, materiais de limpeza e itens de tabacaria. Esses produtos são amplamente distribuídos e disponibilizados em uma gama no ponto de venda. Porém, seus custos de distribuição são elevados, em termos de porcentagem dos custos de venda, chegando a 1/3. Gente, o custo de logística, o custo de logística para colocar à disposição os bens de consumo para os consumidores, eles são caros ao ponto de custar, né, 1/3 do valor de venda, do custo de venda, tá? Bom, por esse motivo, o nível do serviço, né, o nível de serviço, portanto, aí quando a gente fala serviço, a questão da intangibilidade, que serviço não possui ali, né, características, atributos tangíveis e sim intangíveis. Então, o nível de serviço deve ser elevado para encorajar um grau razoável de preferência por esses bens,
Então, a prestação de serviço, a colocação desses produtos à disposição dos consumidores precisam ter, né, um elevado grau de razoabilidade para que se torne o serviço, né, tem que ser perfeitamente realizado, ou seja, colocado à disposição no tempo, na qualidade, no momento, no local correto, para que eles possam ser o que? Considerados como preferências dos seus consumidores. Porque se você não fizer um bom serviço logístico, né, de colocar à disposição esses bens aos consumidores, você pode, já que existe aí um grande número de como é que a gente chama, de concorrentes, pode ser que o seu produto ali por ser devagar no processo logístico, né? Por não ter uma habilidade no processo logístico de disponibilização nas praças, o seu produto acabar ficando em segundo, terceiro ou sei lá em qual plano no lugar da preferência dos consumidores. Ok? Vamos para bens de comparação. Bens de comparação são característicos de produtos onde os consumidores preferem pesquisar em diferentes lojas. Lembra que lá no bens de conveniência não existe muita pesquisa entre uma loja e outra? Já nos bens de comparação, como o próprio nome diz, as pessoas procuram pesquisar em diferentes lojas para que seja feita o quê? As comparações, devido ao fato de serem mais onerosos do que bens de conveniência. Então, enquanto bens de conveniência é o arroz, o feijão, é o cigarro, o sorvete, enfim, você tem ali margens pequenas de diferença entre um preço e outro, e além disso, o preço final daquele bem de conveniência não é algo estratosférico, tá? Já nos bens de comparação, justamente pelo preço ser muito além do que um bem de conveniência, cabe, né, o consumidor entende que quanto mais praças ele visita para comparar preços, é melhor, tá? Então, você tem um exemplo, por exemplo, aí dado na apostila de um automóvel. Né? Um automóvel, você visita algumas concessionárias porque você entende que você pode fazer um bom negócio em uma concessionária ou um negócio melhor ainda em outra concessionária. Isso pensando num produto único. Agora, se você for pensar em automóvel e numa gama, num portfólio enorme de automóveis que existe no mercado, você tende a realmente entrar em várias agências para que você possa ali, né, levar em consideração não o único produto, né, mas o automóvel de maneira geral, sendo que com negociações comparativos entre uma marca, outra marca, um modelo e outro modelo, ok? Voltando para a apostila, ela diz: os clientes muitas vezes visitam diversos locais, comparam preços, qualidade e desempenho de cada produto, fazendo a compra somente após uma análise deliberada dos mesmos, né? Aprofundada dos mesmos. Entre os produtos típicos desta categoria estão as roupas de moda, os automóveis e os itens mobiliários, né? Então, ou seja, aqueles produtos que ficam com um preço muito além do que um bem de conveniência, como a gente falou anteriormente, tá? Bom, agora vamos falar do bem de uso especial. Olha o que nos diz a apostila. São característicos de compradores que costumeiramente despendem esforço significativo para ir comprá-los. Procuram marcas ou categorias particulares de mercadorias, por exemplo, abrangem todo tipo de bens, desde alimentos finos, né, até automóveis feitos sob encomenda. Olha a diferença entre
bens de conveniência e bens de comparação se vistos como uso especial. O bem de uso especial, ele até admite no seu portfólio o quê? O alimento, só que é um alimento refinado. A roupa, uma roupa refinada. O carro de produção ímpar, né? Ou seja, aquele automóvel que tem o seu diferencial é a exclusividade, né? Vamos continuar aqui para ver se inclusive a gente traz isso como exemplo. Neste caso, como é o consumidor que insiste em adquirir o produto por causa dos fatores como o prazer de usufruir uma marca renomada, o mesmo tem maior tolerância quanto ao tempo de espera e até mesmo do recebimento do produto. A distribuição não precisa ter amplitude ou nível de serviços tão altos quanto os casos de bens de conveniência ou de compras. Gente, aqui você paga para ver, né? Você tem uma necessidade, não vou nem falar em que gênero aí, mas você tem necessidade de ter aquele automóvel diferente de todo mundo, né? Ter a exclusividade daquela joia, ter a exclusividade daquela roupa. A gente vê aí em algumas obras, né, artísticas do tipo filmes, né, que acabam mostrando pra gente de maneira muito clara grandes eventos e o quanto é importante as pessoas terem ali roupas exclusivas, né? Ninguém aparecer com um modelito igual ao outro. Os carros, né? As pessoas procuram cada um ter os seus carros, cada um uns melhores do que os outros, né? Todo mundo quer ter o melhor, o mais bonito, o mais novo, o lançamento. E aí, quando é lançamento, né, gente? Bom, isso pensando aqui na nossa faixa, né? A gente admite esperar um carro porque ele é um lançamento e tem gente que espera meses para receber um automóvel porque ele vai entrar em linha de produção ainda e você já comprou no lançamento, né? Diferente de quando eu tenho um dinheiro limitado e eu preciso entrar num site de vendas, né? Pessoa física para pessoa física, na maioria das vezes, e eu compro um carro que já está produzido, já está usado, né? Um carro que todo mundo tem, enfim, muitas pessoas têm, não é naquele momento de lançamento, quando existem poucas pessoas fazendo aquela compra, né? Vamos para finalizar ainda os bens de comparação. Os custos de distribuição física são considerados os menores de qualquer categoria de produto. Por isso, é normal o fato de as empresas tentarem criar fidelidade de marca em suas linhas de produtos. Então, bom, não muito diferente quando você fala assim, olha, determinada celebridade usa muito as roupas do estilista fulano, né? Então, aquele estilista fulano faz de tudo para que aquela celebridade faça uso das suas, né, das suas obras de arte, diria assim, para que se fidelize aquele cliente e também se fidelize o quê? Aos demais interessados que as roupas que aquela celebridade usa são, né, oriundas ali daquele trabalho maravilhoso daquele determinado estilista, né? Ou o automóvel que a pessoa usa é daquela montadora, né? Isso você vê muito também na questão de patrocínio de times de futebol, né? Se o time de futebol for, por exemplo, uma Mercedes da vida, os seus jogadores, os jogadores daquele time, quase sempre, tá, pessoal, recebem um automóvel, eles recebem um portfólio com todas as possibilidades de automóveis e eles escolhem o carro que quer usar. Alguns, né, dependendo do nível aí, não do carro, mas do profissional, alguns é por permuta, né? Assim, não sei se permuta é a palavra mais adequada, mas eles utilizam enquanto estão no clube, né? Mas utilizam gratuitamente, né? Porque vão apenas fazer e ganha dinheiro para utilizar, né, gente? Celebridade é outro nível. Agora, e aí eles fidelizam também, né? A imagem daquele profissional, daquele jogador, daquele artista, daquela celebridade àquele veículo, ok? Bom, e agora a gente terminou de falar de bens de consumo, tanto com conveniências, comparação e uso especial.
vamos falar de bens industriais. Bens industriais não tem muito mistério, tá? Não tem muita comparação. Antes de ir para bens industriais, querem dar uma pausa nesse vídeo e relembrar os bens de consumo? Bens de consumo são aqueles produzidos e disponibilizados imediatamente aos seus consumidores. Conveniência é aquele que está à disposição e as pessoas não procuram muito fazer o quê? Comparação de preços, porque é algo que você costumeiramente vai realizar a compra daquilo, como alimentos para o mês, dia a dia, né? Compras do mês. Já os bens de comparação são aqueles que possuem, né, um valor mais significativo e que, portanto, mereçam um tempo do seu consumidor, né, de ir buscar oportunidades, inclusive pensando em opções. Então, já que o exemplo foi carro, será que o momento da compra, as melhores condições da compra estão na marca da Fiat, da Volkswagen, da GM, da Hyundai, enfim, de outras marcas, Toyota, Honda, enfim. Vamos fazer comparação, porque o preço sugere isso, né? Bom, e bens de uso especial são aqueles que lembrem aí a palavrinha exclusividade, né? E aí, por ser exclusividade, algumas das empresas fazem de tudo para que as pessoas acabem sendo fidelizadas. Ok, pessoal? E aí, esse camarada do bens de uso especial, ele não vai se preocupar muito com a questão do dinheiro, mas ele vai se preocupar muito com a questão da exclusividade. Ok, pessoal? Vamos lá? Bom, agora falando de bens industriais. Olha o que nos diz a apostila. Geralmente são as matérias-primas dos produtos finais, ou seja, são aqueles direcionados a indivíduos ou organizações que os utilizam para produzir outros produtos ou serviços. Então não é o produto acabado, não é o bem de consumo, né? Você não está falando de um telefone, por exemplo. Você não está falando de um pacote de arroz. Você não está falando nem mesmo de um automóvel. Você está falando de matérias-primas que podem ser utilizadas para a produção destes bens. Mas aqui a gente está destacando como bens industriais. Então, são as matérias-primas, né, dos produtos finais. Então, para eu produzir um telefone, quais são as matérias-primas? Para eu produzir uma joia, quais são as matérias-primas? E os bens industriais são esses, enquanto não se transformam em bens de consumo. Ok, pessoal? E aí vamos para a leitura da apostila. Geralmente são as matérias-primas de produtos finais, ou seja, são aqueles direcionados a indivíduos ou organizações que os utilizam para produzir outros produtos e serviços. Sua classificação é bastante diferente da anterior, pois neste caso são os vendedores que procuram os compradores e uma classificação baseada nos perfis de compra não seria relevante. Aqui a gente está falando de matéria-prima, ok? Ele se torna relevante quando ele tem o quê? Quando ele é um produto acabado. É comum classificar bens industriais conforme seu envolvimento no processo de produção, da seguinte forma: 1. Bens que são partes de produtos acabados, tais como matérias-primas ou peças componentes, né? Peças, partes do produto final. 2. Bens usados no processo de manufatura, como edifícios e equipamentos. E 3. Bens que não entram no processo diretamente, como material de escritório ou serviços administrativos. Então você tem ali um produto propriamente dito, mas o uso dele é para a atuação, para a colaboração de uma, por exemplo, de uma prestação de serviços, um atendimento em um escritório, né, como os materiais de escritório ou serviços administrativos. Apesar dessa classificação ser válida na preparação da estratégia de vendas, sua utilidade não é tão evidente no planejamento logístico. Gente, se a gente pensa em produtos
acabados, a gente está falando lá dos bens de consumo. Se a gente pensa em bens industriais, a gente está falando de matérias-primas, antes de se transformar em bens acabados, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre bens de consumo, material acabado, que se distribui em conveniência, comparação e uso especial, e bens industriais são peças ou, propriamente dito, matérias-primas para a produção de um material acabado, de um item acabado. A apostila ela chama inclusive de como? Vamos lá? Produtos finais. Ok? Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre ciclo de vida dos produtos. Gente, o que é o ciclo de vida dos produtos? Todo produto, você concorda que ele é lançado, ele é reconhecido no mercado e ele vai cair no esquecimento do mercado em algum momento? Vocês concordam com isso? Na maioria dos produtos, esse ciclo de vida ele não é tão extenso, né? Ele sempre está se modificando. E aí, quando ele se modifica, é para justamente fazer com que essa curva de declínio ele não seja breve demais, né? E nem cause ali a interrupção da disponibilização daquele produto ou serviço. Lembre-se sempre que a gente está falando disso. Então, como é que é o ciclo de vida dos produtos? Ele tem o nascimento, que é quando se coloca à disposição para o consumidor. Ele começa a ser vendido e alcança uma fatia maior do que o momento do lançamento, então ele tem um crescimento, e aí ele cresce até determinado momento. O crescimento de vendas, ele cresce até determinado momento, quando ele dá uma parada, não zerada, mas ele não aumenta mais, ele continua numa horizontal. Isso se chama o que? A maturidade do produto. E por último, do ciclo de vida do produto é quando existe o declínio, né? Quando as vendas, né, depois de um tempo, elas começam a recuar. Então, vamos lá. Você lá com a sua apostila, na página 49, você vai ver o seguinte, uma curva, né, um gráfico, onde ele nasce, cresce, ele amadurece, né? Ele tem a maturidade de vendas no mercado, ele é um produto reconhecido, ele é um produto desejado. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas já o adquiriram. Então você já começa a diminuir, por exemplo, os potenciais clientes, porque eles já são, dependendo do tempo de durabilidade do seu produto, você não vai ter repetidas vendas para as mesmas pessoas. Compreendem? Então tem produtos que o ciclo de vida dele, quando ele chega na maturidade, a empresa precisa começar a rever alguns processos de criação, algumas matérias-primas, para poder dar novas características para esse produto, né? Para que ele tenha ali a curva voltando a ser acentuada, porque senão ele, depois da maturidade, ele vai começar a perder força de venda, perder participação no mercado. Ok, pessoal? Beleza? Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre as características do produto. E aí a gente já vai direto para as relações. O que é isso? Bom, parece que a gente já não precisa pensar em, né, discutir características de produto. A gente já entendeu que características do produto tem a ver não só propriamente dito com o produto em si, mas com a embalagem, por exemplo, né? Ou seja, como é que aquele produto está sendo levado para o mercado? Bom, ele está sendo levado embalado em um volume que a gente já viu que tem embalagens primárias, secundárias, terciárias. E aí, quando você tem esse produto para inserir numa atividade logística, você tem que pensar como é que este meu produto, da forma que eu estou agora levando, né, entregando, na forma que eu estou disponibilizando, como é que esse produto vai ter relação com as minhas despesas logísticas, com as minhas necessidades logísticas. Bom, aí fica fácil. Aí é para você
os pontos relação peso-volume, relação valor-peso e substitutibilidade é para que você tenha a noção de quanto, né, quanto será oneroso as características do produto no momento da sua atividade logística, do seu processo logístico. Então você tem peso, volume. Vocês concordam que a depender do peso e do volume do seu produto, isso vai fazer com que a atividade logística, o processo logístico tenha uma precificação diferente? Quantidade de coisa, volumes de coisa, peso de coisa, não é verdade? E a outra relação é o valor-peso. Quando você, né, determina o peso do seu produto, você vai ter uma relação de valor, o custo propriamente dito. Vamos ver o que diz a apostila no primeiro item, na relação peso-volume. Vamos ler apenas o segundo parágrafo. Tanto os custos de transporte como de armazenagem tendem a ser baixos. Entretanto, para produtos pouco densos, pense aí que eu estou falando de volume, tá? Como isopor, batatas fritas e lâmpadas, a capacidade volumétrica do equipamento de transporte é preenchida antes de seu limite de carregamento em peso a ser atingida. Olha o que ele quis dizer, pessoal. O volume do seu produto, ele pode impactar no processo logístico, porque, por exemplo, uma caixa de isopor, né, um isopor, ele tem um volume muito maior do que o próprio peso, né? Se a gente for pensar assim, poxa, uma caixa de isopor grande, mas pega aquela caixa de isopor, você vai ver que ela é leve. Agora amontoa um monte de caixa, empilha um monte de caixas de isopor, você vai ocupar, né, o meio de transporte que você está fazendo o carregamento, por exemplo, um caminhão, né, ou uma caminhonete, você vai ocupar muito mais rápido do que antes de você atingir o peso propriamente dito. A sua caminhonete ela carrega 5 toneladas, beleza? Só que quando você coloca caixa de isopor, o volume daquela caixa de isopor ocupa o espaço que carregaria 5 toneladas, mas ele vai ser carregado menos do que 5 toneladas de isopor. Até porque seria desculpa o termo, mas uma infinidade, nem é apropriado, mas uma infinidade de isopor. 5 toneladas de isopor é muita coisa, concordam, gente? Então, as características do produto precisam ser pensadas também para o processo logístico. Eu tenho aqui 500 caixas de isopor. Basta eu pesar as caixas de isopor e buscar um transporte que carregue aquele peso? Não. Eu preciso de um transporte que carregue aquele volume. Ok? Vamos para o item relação valor-peso. Olha o que nos diz o primeiro parágrafo. O valor do produto que está sendo transportado, manuseado e estocado é o fator importante para o desenvolvimento de uma estratégia logística. Custos de transporte são particularmente suscetíveis ao valor. Ao analisarmos o valor como relação ao peso, obtemos uma razão denominada valor específico, bastante relacionada com os custos, auxiliando assim a planejar o sistema logístico. Último parágrafo. Se o produto tem uma relação valor-peso elevado, a reação típica é minimizar o estoque mantido. Naturalmente, algumas empresas tentam ajustar uma relação valor-peso desfavorável pela alteração dos procedimentos de avaliação de custos, pela mudança do valor ou pela revisão dos requisitos de embalamento para alterar o peso. Gente, vamos lá, olha só. Importante pensar quando você fala de relação valor-peso que... Vamos lá, pessoal, voltando. Não sei se vocês perceberam a interrupção, mas é porque passaram a fazer um barulho grande aqui próximo da onde eu estou gravando
e eu precisei dar uma pausa aqui de alguns minutos para poder voltar a gravar. Bom, voltando. Quando a gente fala da relação valor-peso, a apostila ela vai te exemplificar, por exemplo, a questão do custo da coisa pesada ser pequena, mas o fato de ser pesado gerar um custo logístico grande. Então, diferente do anterior, quando você tem um volume grande e um peso pequeno, pode ser que o seu custo logístico seja impactado de maneira desproporcional, né? Porque o volume é muito grande, você precisa de um transporte, de um mecanismo maior para transportar aquele volume, no entanto, o peso é muito pequeno. Nesse caso de baixo aqui, a relação valor-peso é, por exemplo, ele até dá o exemplo lá de areia, brita, né? Pedra, grãos, onde você tem um peso muito elevado e um valor muito baixo. Então, pode ser, né, geralmente acontece o impacto na precificação do produto, inclusive, devido ao custo logístico dele. Nesse caso aqui, no último, ele é pesado e o valor é baixo. No caso de cima, ele é leve, mas o volume é grande. Ok? Bom, e por último, a substitutibilidade. O que é a substitu? Você já deve pegar aí o que é tibilidade. Gente, é quando o produto ele tem uma gama de concorrentes muito grande, estão do lado a lado, por exemplo, nos pontos de vendas. Você entra no supermercado e você vai lá na parte de limpeza e você tem 500 marcas de sabonete, 300 marcas de pasta de dente, 50 marcas de desodorante, 30 de shampoo. Você vai no sabão em pó, você tem 5, 6 marcas. Você vai no detergente, você tem um monte de marcas, né? E aí, isso quer dizer o seguinte: você tem que ter um cuidado muito grande no seu processo logístico, inclusive desde a produção, desde a aquisição da matéria-prima, tem que estar muito alinhado com a sua demanda, tendo em vista que o seu produto ele pode substituir outro, mas ele também pode ser substituído por outro. Essa é uma das características do produto mais interessante aí para se trabalhar, né? Você enquanto profissional, e esse é um dos exercícios, tá, que nós faremos presencialmente. E eu acho muito interessante falar de substitutibilidade. O seu produto ele é ímpar, ele é diferenciado dos demais baseado em quê? Em preço, em qualidade, em disponibilidade, em peso, em volume, em que, afinal, tá? Então esse último tópico aqui, ele é um tópico para nos deixar, né? É a deixa para nossa atividade do encontro presencial. Então nós vamos pensar em produtos e em como esses produtos eles podem ser substituídos facilmente. A empresa ela tem que expor-se de uma maneira diferenciada para que as pessoas lembrem sempre do seu produto. Eu costumo falar e lembrar em alguns momentos da questão da Coca-Cola. Você vai no mercado hoje, você encontra Coca-Cola, não é verdade? Sim, mas você também encontra outras marcas de refrigerante. Outras tão bem conceituadas e outras não tão bem conceituadas. E qual a diferença entre eles? Geralmente, né? O preço. Mas você também tem embalagens com volumes diferentes, né? E aí impactando no preço. Porque se você tiver o mesmo preço com volumes diferentes, você pode, né? Se você tiver um volume maior pelo preço igual, você tende a ser escolhido. Se você tiver um volume menor por o preço igual, você tende a ser substituído. Mas e a qualidade? Onde é que fica nessa história? Opa! Se eu estou falando de um convenção cola de 2,5 litros por R$ 2 e eu estou falando de 1 litro de Coca-Cola
por R$ 2, qual vai ser a escolha do consumidor? É claro que isso tem outras relações, né? Mas você percebe ali que existe uma concorrência de peso, volume, no caso, né? Volume, nesse caso, que pode acabar atraindo um consumidor. Mas que tipo de consumidor? Essa é uma discussão que os profissionais de marketing, os profissionais de precificação, os profissionais de mercado mesmo, né? De, de, é, é, de empresas que trabalham com a questão de valorização da marca, disponibilização, portfólio de produtos. Esses profissionais de inteligência de mercado, essas pessoas estão aptas a responder, depois de breves pesquisas, breves levantamentos, o quanto seu produto pode ter volume menor e preço maior comparado com concorrentes, e ainda assim ele pode não ser substituível, entre aspas, porque todos os produtos são substituíveis, salvo produtos e serviços, em especial serviços que tenham aí uma condição de únicos, né? Produtos sem iguais, ou que não tenha muitas empresas concorrentes atuando naquele mesmo mercado, né? Gerando uma espécie de monopólio, por assim dizer. Ok, pessoal? Bom, como eu falei lá no início do vídeo, essa seria uma aula um pouco extensa, e vocês percebam que a gente está aqui beirando aí, né, faltando 15, 14 minutos para 1 hora, e apenas um monólogo, né? Só eu estou falando. Obviamente, se nós estivéssemos num encontro presencial, essa quantidade de temas ocuparia talvez não apenas um encontro, porque a gente teria que discutir ponto a ponto as experiências de vocês, para que a gente pudesse trazer aí uma maior possibilidade de aprendizado. Gente, vou encerrar por aqui, mas não antes de novamente agradecer pelo abraço de causa de vocês, pela ajuda de vocês, por ter permitido que esses 3 encontros fossem à distância. Eu tenho certeza, né? E absoluta certeza que, apesar de para algumas pessoas isso significar um ponto positivo pela disponibilidade de tempo, né? Por não colocar ali um sábado, por exemplo, à disposição, mas por outro lado tem algumas pessoas que assistem às aulas gravadas, mas não tem aquele mesmo nível de compreensão. Eu respeito todos os 2 pontos. E por este motivo, eu gostaria que vocês levassem para o próximo encontro presencial seus feedbacks, né? Em quais das aulas a gente precisa revisitar alguns pontos, né? Em quais das aulas a gente precisa pensar em alguns exercícios, para quê e por quê? Porque a gente não vai atrasar a conclusão dessa disciplina. Não vamos, mas a gente pode adaptar, enquadrar melhor os tópicos, ok? Em especial nesta disciplina, que quando a gente entra na questão de transportes, a gente fala de todos os modais. E na minha opinião, existem ali alguns modais que tomam tempo mais do que necessários para o nosso nível de aprendizado, né? A gente está indo para o mercado de trabalho apto a prestar assistência, prestar auxílio a profissionais de logísticas, mas não sendo o profissional de logística. É importante que a gente tenha o conhecimento de tudo que a apostila nos traz, isso é uma verdade. No entanto, se a gente se aprofundar no estudo, por exemplo, do modal aeroviário, ferroviário, quando na verdade a gente vai para um mercado que esses 2 modais aí em especial são bem fechados, você precisa ter formação específica, né, mais abrangente. Então, por que não dedicar mais tempo ao rodoviário do que os outros, né? O marítimo, inclusive, do que outros que podem não ser uma realidade tão próxima quanto os outros modais. Então, para encerrar, levem no próximo sábado suas discussões,
tá? Seus feedbacks, mas eu agradeço muito a possibilidade que vocês me deram de poder fazer essas 3 aulas gravadas, ok? Um grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.